Bom, boa noite, gente. Hoje eu vou falar vai ser uma aula sobre exposição fotográfica. Eu até ia gravar e deixar registrado a aula que passou, que era sobre linguagem fotográfica, porque acabou que deu um problema e não ficou gravada essa primeira parte da aula. Aí eu ia aproveitar hoje para refazer e deixar lá. Mas eu acho que eu vou primeiro dar o conteúdo dessa aula. E daí depois, se sobrar tempo, eu dou uma revisada naquele conteúdo passado, tá? Bom, eles, não sei se você estava na aula passada, depois você fala aí. Não sei também se está funcionando seu microfone, como é que tá. Mas de todo jeito pode falar no bate-papo também. Eu vou começando e depois vou deixar a aula lá gravada para quem não esteve presente, né? Aquelas pessoas que algumas não podiam esse horário para ver a aula e me passar a atividade que está lá no Moodle, e aí para assistir a aula, fazer o fichamento da aula, enfim, fazer a atividade lá correspondente e me mandar, tá? Para presença. Bom, então, eu vou começar aqui, eu vou achar a tela, deixa eu já procurar aqui, deixar bem prontinho. Porque hoje é uma aula sobre exposição fotográfica, é uma aula um pouco mais técnica, mas ela é muito importante para entender como é que funciona a fotografia, né? Como é que ela acontece, o processo de captura da imagem, como é que, né, o que que significa a escrita da luz, né? Como é que funciona esse processo para a gente entender um pouco também da estética, né? Como é que a gente consegue tais efeitos. Então vou começar aqui uma aula sobre exposição fotográfica. Só que isso não é, exposição fotográfica não é exposição no museu de fotografia, não é isso. É a exposição da luz na superfície sensível. Isso é que é exposição fotográfica. Vou dando um tempo também para mais gente entrar, enquanto eu vou aqui abrindo. Vou deixar também lá no Moodle depois alguns exercícios dessa aula para poder fazer os testes em casa, né? E me enviar depois. Deixa eu fechar aqui para não ficar fazendo barulho. Boa noite, Nilcivone. Acabou de entrar. Tudo bem, Nilcivone? Se você estiver falando, tá mudo o microfone, que eu não estou ouvindo. Boa noite. Boa noite. Cheguei atrasada hoje, né? Mas a gente acabou de começar. E aí Então, que agora bom. eu só estava explicando aqui o que que é a aula de hoje, é sobre exposição fotográfica, mas deixa eu voltar aqui para. Mas exposição fotográfica não é exposição de fotografia em museu e galeria, não é isso. A exposição fotográfica é a exposição da luz na superfície sensível. Você sabe um pouco a questão de diafragma? Eu já te perguntei isso uma vez. Aí você falou que sabe mais ou menos aquela questão de diafragma, velocidade, obturador.
Você sabe? É a Nilcivone? É. A Nilcivone sabe mais ou menos. Não tenho muita experiência, não, só conhecimento teórico mesmo. Mas o teórico você tem direitinho? Eu acho que eu domino um pouquinho só. Uhum. Vamos Mas pode revisar, também. né? Aham. Tá. E aí tem um site que dá para a gente depois praticar um pouco. Então, eu vou pôr aqui para compartilhar minha tela. Então, aqui, ó. Vamos lá no basiquinho, né, da exposição fotográfica, que tem aqueles três tripés, que é o ISO, que é a superfície mesmo sensível, né, que antigamente era o negativo. Então, aí, antigamente, a gente falava, o negativo, qual o ISO do negativo? Quanto maior o ISO, mais sensível à luz. Então, por exemplo, se eu fosse fotografar com pouca luz à noite ou num lugar, numa cena interna, que é menos luz do que externa, né, que a luz do sol é mais forte, aí eu ia ter que ter um ISO bem alto. Então, 1.600, 800, né? E aí eu comprava o negativo com o ISO bem alto. E aí aquilo ia ser mais sensível. Se eu fosse fotografar de dia, no sol, aí eu comprava um ISO 100. Quer dizer, ele vai ser menos sensível à luz. Ou seja, precisa de mais luz entrando para um ISO 100 e de um ISO 1.800 ele é muito sensível. Um pouquinho de luz ele já... Porque vocês lembram que antigamente a fotografia velava, né, que falava. Ou ela queimava, assim, quer dizer, ela saía no negativo, ela saía toda escura, porque não teve luz suficiente. Então, isso aí é a película. Hoje em dia, nas câmeras, a gente também pode mudar. A gente coloca lá ISO 100, ISO 200, ISO 400, só que não é o filme, mas é uma analogia. É a câmera mesmo que ela altera para ficar um pouco mais sensível. E aí perde um pouco a qualidade, com certeza, na hora que vai aumentando o ISO, vai perdendo, vai ficando no negativo, ficava mais granulado. No digital, vai ficar, às vezes, com ruído, vai ficar com ruído aqueles pixels coloridos que aparecem no meio, ou verde, ou vermelho, né? E aí você vai ter também os pixels mortos. Aquele pixel, na verdade, que fica vermelho, é um pixel que não teve informação ali. Então, estava muito pouca luz e a luz não alterou ali, né? Não carregou eletronicamente e aí ali não teve nada. Então, normalmente fica vermelho. Então, quando a foto está cheia de pontinho vermelho, é pixel morto. É porque estava muito escuro, não tinha luz suficiente, aquela luz não sensibilizou naquele ponto ali do pixel, e aí fica vermelho. É um pixel morto, não teve informação de luz. Eu posso mostrar também o CCD depois para vocês, que eu lembrei que eu não mostrei ainda, né? Eu falei muito na história da fotografia, mas a gente não viu essa passagem para o digital. Mas o CCD nada mais é do que um quadrado, né? Uma superfície assim, que é toda quadriculada, que são pixels. E ali a luz vai entrar, e diferente do negativo, o negativo, a luz vai alterar quimicamente aquela substância lá, que são aqueles sais de prata. Ali alterou. Na fotografia digital, não existe uma matéria ali, né? Existe uma superfície que é sensível à luz, quer dizer, ela vai perceber a luz ali, mas através é uma imagem eletrônica. Então, ali vai alterar eletronicamente, e aí tem um programa que vai interpretar essa alteração que aconteceu ali. Por isso que cada câmera é de um jeito, cada câmera fotografa de um jeito. Porque a superfície, ele tem a tecnologia da superfície e tem também o programa que está sendo funcionando, está acontecendo ali, né? Está sendo utilizado. Então, tem a interpretação daquela luz que está entrando ali. Então, voltando aí para esse tripé, vocês estão vendo direitinho essa agora a minha tela? Que tem aí isso, Sim, velocidade.
Tá vendo, né? ISO, velocidade de obturador e abertura do diafragma. Então, são esses três parâmetros da fotografia, sempre, né? Isso que vai compor a exposição fotográfica. A exposição fotográfica, vocês viram na aula passada que ela pode ser o quê? Correta, super exposta. Vocês estão vendo o quadro ali atrás de mim? Ele está estourado, super exposto. Quer dizer, naquela parte ali que está iluminada, não tem informação, porque foi tanta luz, ficou tão claro, que perdeu informação nas altas luzes. Isso está, então, super exposto naquela parte ali, né? Se for uma fotografia minha e eu tiver com a testa, né, branca, a ponto de não ver nenhum detalhe na minha testa, a exposição não ficou correta, ficou super exposta. Ou aquela fotografia clara demais, está inteira, uma paisagem com o céu estouradão, você não vê detalhe no céu, está super exposta. Isso é a exposição fotográfica, a exposição da luz. Subexposta é quando está muito escura. Você perde detalhes também nas baixas luzes. Então, você tem, vamos supor que eu tivesse com uma blusa preta e você não vê detalhe nenhum na minha blusa, né? Então, tá com uma exposição errada na minha blusa, né? Se o assunto foi esse, tá subexposto. Então, você tem várias pessoas e as pessoas estão no escuro, está subexposta. E tem a exposição correta. Então, vocês lembram que na aula passada eu falei disso, são as variáveis da luz, né? Você tem três variáveis também. Uma delas é intensidade. A intensidade é o que vai falar da exposição fotográfica. A intensidade está superexposta, subexposta ou correta. Isso é a intensidade da luz. Aí, além disso, a gente tem a natureza, né, e a direção, que a gente viu na aula passada. Então, aqui tem a abertura do diafragma, que é o quê? Que funciona igual a nossa pupila, né? Quando olha para a luz, ela contrai. Por quê? Porque ela precisa de uma superfície menor de contato com a luz se tem muita luz. Se tem pouca luz, minha pupila, que é sensível à luz, ela vai dilatar e vai ficar grande, para a superfície que tem contato com a luz ficar maior. Então, o diafragma abre mais e fecha. Se tem muita luz, fechado. Se tem pouca luz, aberto. Vai influenciar também no foco e no desfoque, na profundidade de campo. Por quê? Porque quanto mais aberto o diafragma, mais desfoque. Quanto mais fechado, mais você vai ter tudo nítido, né? Isso tudo, né, gente, é uma teoria porque agora, com o celular, por exemplo, você tem alguns filtros que desfocam o fundo. É diferente, não está usando o diafragma ali, é um filtro mesmo que aplicou e desfocou. Igual a gente tem no Photoshop, né, os filtros que fazem isso. E aí você tem a velocidade do obturador, que isso é abriu, fechou. Abriu, a luz entrou, fechou. Isso até hoje é assim, igual no celular, qualquer câmera vai fazer isso. Só que se a gente tiver com a câmera, né, se ela não tiver função manual, eu não vou poder escolher quanto tempo eu vou deixar aberto e, né, e quanto tempo se vai ser rapidão, abriu, fechou, se vai ficar um tempo aberto. Vocês lembram que eu falei na primeira aula que, né, as primeiras exposições fotográficas eram de 8 horas, porque a superfície não era muito sensível à luz. Então, tinha que ficar 8 horas com a luz entrando, até sensibilizar aquele material. Com o aumento da tecnologia, foi ficando tudo muito mais sensível, né? Então, hoje, com os celulares de hoje, ou câmeras muito potentes, a gente consegue fotografar à noite, né? Eu não sei se eu comentei com vocês que no cinema mesmo, né? Antigamente, para iluminar uma cena noturna, tinha que ser uns refletores gigantescos, assim, para conseguir. E hoje, às vezes, você filma com a luz que está no ambiente normal, né? Assim, você pode construir pôr uma vela daqui, um abajur dali, claro que você vai fazer um desenho de luz, mas às vezes pode ser assim, com luz, pouca luz, que você consegue filmar aquilo, porque estão muito mais, a superfície estão muito mais sensíveis, né? Com ISO mais alto, etc. Enfim, a velocidade então vai falar disso. E hoje no celular vocês podem ver, todo mundo vê, que, por exemplo, quando está pouca luz, quando está à noite, as coisas ficam meio borradas.
Vocês já repararam isso, gente? Você fotografa e aí fica assim meio um borrão, não fica nítido, quando tá com pouca luz. Por quê? Porque tem que ficar aberto muito tempo, e aí, como fica aberto muito tempo, pega o desenho do movimento dentro da imagem, né? Então, assim, se você vai, fotógrafos que fotografam Fórmula 1, eles têm que ter uma câmera muito potente, assim, que consegue trabalhar com uma velocidade muito alta, né? Tá conectando aí o áudio da Elis. Se vocês quiserem, pode falar no bate-papo também, gente, se não estiver dando aqui no áudio. Mas, enfim, então são esses três fatores: abertura do diafragma, velocidade do obturador e ISO. É basicamente isso. É legal trabalhar no manual para conseguir, né, ter controle das coisas. Dependendo do assunto, eu preciso de uma velocidade mais alta. Se tiver em movimento, a velocidade mais alta. Se ele estiver parado, eu posso pôr num tripé e deixar aberto muito tempo, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, assim, se for fotografia de decoração, eu boto num tripé, deixo um tempão aberto e ele vai pegar todas as luzinhas, as nuances da decoração. Agora, se eu for fotografar, sei lá, um evento, uma criança correndo, dançando, né? Vou ter que ter uma velocidade mais alta. E o diafragma vai meio que em função do que eu posso, o que eu não posso fazer, né? Então, aqui, ó, eu vou disponibilizar também esse slide lá no Moodle, igual eu estou disponibilizando os outros, eu ainda tenho que acrescentar o da terceira aula, né? E quarta aula, não sei se a quarta teve uma que não teve, mas eu vou colocar lá as que tiveram slides, e aí eu coloco essa, porque essa é mais a explicação disso, né, que eu falei. Diafragma é o dispositivo que regula a abertura de um sistema óptico. Então, aqui tem uma imagem, né, dele, e tem a ver lá, quando a gente fez a caixa, lá na segunda aula, a câmera escura, né? A Nilcivone viu que o furinho, né? Quanto maior, mais luz entra, quanto menor, menos luz, e também a coisa da nitidez, né? Nilcivone, ficou bem claro lá. Porque, na verdade, é aquilo que a gente viu também sobre a luz dura. Quanto menor for o ponto luminoso, mais dura é essa luz. Então, se eu tenho um refletor, quanto mais longe ele está, mais vai fazer uma sombra definida, mais dura vai ficar a luz. Vocês lembram que eu falei que o Sol é uma fonte de luz muito dura, porque ele é uma fonte muito pequena, ele está muito longe, né? Então, ele acaba sendo relativamente pequeno. A gente tampa com uma mão, a gente tampa com um dedo, né? Às vezes. Bom, aí a diferença, assim, né? Um diafragma muito fechado vai ficar o fundo nítido e o cavalo nítido, tem uma profundidade de campo muito grande. Então, aqui nesse último cavalo, a gente vê o fundo desfocado, né? Bem desfocado, e o cavalo nítido, uma profundidade de campo pequena. Então, quanto menor o número, mais aberto o diafragma, quanto maior o número, mais fechado. Então, aí, ó, de novo. Diafragma bem aberto dá né, um desfoque muito grande, uma profundidade de campo bem pequena. Obturador é o dispositivo mecânico que abre e fecha, né? Toda câmera tem isso. Aí a velocidade do obturador é que vai determinar se vai congelar o objeto ou não. Aí a velocidade é assim, ó, 15, 60, 125, 1000, 4000, 8000, né? E o mínimo é 60 para fotografar com a câmera na mão, porque senão pode ficar tremida pela minha mão tremer. Então é mais ou menos assim, menos 60 só se sua mão não tremer, segurar muito. Então aí tá, né? É 60, mas na verdade é 1/60, mas aparece lá na câmera 60. E é um exercício bem legal de fazer em sala de aula, que eu já fiz muito em sala de aula, é o light painting. Não sei se vocês já viram isso. Vou tentar achar aqui.
uns exemplos para vocês. Vocês já ouviram falar, gente, disso? Light painting? Eu Porque é nunca muito. vi. Pode falar? Eu acho que eu nunca vi falar, não. Não me lembro. Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Vocês não estão vendo essa imagem da direita, não, né? Deixa eu subir aqui. Pronto. Estão vendo? Essa imagem da direita? Um homem com Uma asinha asa. luminosa. Estamos vendo. Então, essa imagem foi feita assim. Ele ficou parado, aí alguém foi lá atrás, não sei se usou lanterna, mas usou alguma coisa, uma fonte luminosa, e fez o desenho da asa. E aí a fotografia no tripé, com a câmera, né, uma exposição muito longa da câmera, aberta muito tempo, e aí pegou todo o desenho no ar. Então aqui tem alguns outros, ó, mais simples. Esse aqui, ela escreveu, tá vendo que ela tá com um foco de luz azul na mão? Aí ela escreveu. E aí a câmera ficou aberta pegando o movimento, assim. Apesar de que nessa, quem escreveu não foi essa aqui, foi essa aqui, ó. Porque tá vendo que ela nem tá aparecendo direito? Porque ela provavelmente ela pôs uma roupa preta e ela correu bem rápido para escrever enquanto essa aqui ficou parada. Por isso que ela apareceu bem nítida. Vamos, tá com umas coisas muito elaboradas aqui. Eu não queria tão elaborado porque eu queria mostrar o que que dá para fazer com o aluno mesmo. Ó, tipo isso aqui é muito difícil já. Vou voltar lá naquela. Ó, essa aqui é uma que dá para fazer em sala de aula, que foi com a lanterna. A menina ficou parada, foi alguém lá atrás com a lanterna e fez o desenho rapidinho. Para isso, basta ter uma câmera que você consegue calcular a velocidade dela. E, na verdade, eu acho que até com celular hoje, com aplicativo, consegue. Ó, essa daí também. Tá vendo? Pessoa e aí passou a lanterna. Olha agora para baixo. Vou passar mais umas, que dá para fazer umas coisas divertidas, é bem lúdico e não é complicado. É só ir para uma sala mais escura, tipo uma sala com a janela fechada, apagar a luz. Pode deixar uma luzinha, não precisa ser o breu total. Tipo, essa sala tá parecendo que ela tá num breu, mas é porque a câmera não é sensível igual ao nosso olho, né? Então, dependendo, tipo, você pode deixar uma luzinha, mas na câmera vai ficar tudo preto, dependendo do ISO que usar, do diafragma que usar. Se o diafragma apareceu uma mensagem aqui para mim. Boa noite, Vaneide. Hein, gente? Então, vocês estão conseguindo entender como é que funciona? Tá? Ficou claro para vocês? Para mim ficou claro. Dá para tentar fazer na sala de aula, bem divertido. É. Aqui, olha essa. Aí tem muitos exemplos na internet para ideias, né, do que fazer. Esse daqui também ficou legal, ó. É uma pessoa, tá vendo que ela ficou mais escura assim? E aí ela mexendo os braços, né? Uma lanterna vermelha, uma lanterna branca. Aqui, ó. Tá com vários assim mais simples, né? Porque esses aqui do canto direito, vocês estão vendo, já é uma coisa muito elaborada, mais difícil de fazer. Agora, todos esses que eu estou mostrando aqui dá para fazer, eu já fiz com a aluna em sala de aula. Só que é essa questão só da câmera, de conseguir uma câmera que dê uma velocidade mais baixa, né? Porque olha só, isso daí, qual velocidade vocês imaginam que seja para fazer essa imagem aqui? No chute, assim. Estou tentando ver o chat aqui, mas eu não...
Ai, gente, o chat sumiu para mim. Na verdade, tudo sumiu agora. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, nitidamente. Ah, mas o bate-papo agora eu não consigo achar mais. O meu tá aqui, tá O aberto. que que teve aí no bate-papo? Tinha duas mensagens aí. É da Elisa, ela falou que tinha ficado claro e Hum, que ela está de novo sem som. ah, tá. Aí aqui, ó, mais exemplos, gente. Depois eu posso pesquisar para vocês, dependendo do qual celular de vocês, como que faz, sabe? No celular, a gente pode dar uma olhada junto no celular de vocês se eles têm essas funções, porque aí já dá para fazer o teste, né? Olha aí, essa menina ficou bem paradinha. Aí vocês percebem que o cenário está bem escuro. Para ela aparecer na imagem, eles iluminaram ela pela frente. Eles botaram um refletor, uma luz aí para iluminar ela. Porque senão ia aparecer só a asa e ela ia ficar bem escura. Então vocês conseguem ver ali na perna dela que tem uma luz vindo da frente que está iluminando ela? O rosto também. E atrás também, um pouco. Não na perna, mas na roupa tem também iluminando. Então, isso é a velocidade. Olha, bem legal isso também. Deu uma iluminadinha nela, né? E isso, com isso, dá para entender muito dessa toda essa lógica que eu estou falando, dá para entender bem, né, na fotografia quando faz esse exercício assim do light painting. Então aqui, né, tá só falando mesmo, explicando como que fica, que a gente aparece na câmera, né, manual, os números. E eu tô mostrando isso para vocês, gente, porque hoje é muito acessível. A gente tem aplicativos que fazem isso, né? Aplicativo de celular que faz. Então, assim, é claro que vai funcionar como uma analogia. Não é realmente o obturador, o obturador até que existe, o abrir e fechar. Mas o diafragma, você não vai ter o diafragma com essa abertura real, né? Você não vai ter um filme lá dentro, mas você tem uma analogia que vai dar um programa que vai meio que imitar o diafragma, imitar é, o ISO, né? E aí dá para mexer nesses parâmetros, assim, em sala de aula, explicar, trabalhar com o celular para fazer essas coisas, sabe? Tem vários aplicativos. Esse aqui é um exemplo, ó, a velocidade da primeira foto está o quê? Baixa ou alta? Da foto da esquerda. Chute, gente. É porque até tá escrito aí, mas é porque tá meio claro, né? A da esquerda tá alta, porque isso aí é água. Olha, olha o tanto que essa velocidade está alta. É água dentro de um balão que ele colocou com agulha e furou e pegou na hora exata que o balão estourou, mas a água ainda não tinha saído. Então, é muito alta, né? E a da direita é uma velocidade muito baixa. Ficou ali, sei lá quanto tempo com a câmera nesse tripé, porque se ela ficar fora do tripé, ia estar tremido, né? Essa grade ia estar toda tremida. Mas no tripé, o que não mexe fica fixo, né? Tipo assim, é que o prédio, a escada, e quem está em movimento, igual no light painting, fica borrado. Aí é uma velocidade muito lenta. Eu não falei para vocês, no light painting, para ter uma ideia, não precisa ser 30 segundos. Imagina, 2, 3, é muito tempo, basta 3 segundos. Ó, 3 segundos dá tempo de eu fazer isso tudo, ó. 2, 3, acabou. Então, às vezes, 3 segundos, 5 segundos, né? Para fotografia é muito. Então, essa imagem aí dessas pessoas pode ter sido o quê? 1 minuto, talvez, é um tempo bem grande já para fotografia. E a velocidade alta, milésimos de milésimos de milésimos de segundo.
Aí também, de novo, né? Velocidade 1000 e ali acho que é velocidade 8. Então, para fazer foto de cachoeira, né? É legal usar um tripé em uma velocidade baixa. E a maioria dos celulares dá, eu acho, para pôr, sabe? Essa coisa de velocidade mais baixa. Aí eu posso olhar com vocês, o celular de vocês, como que coloca, mas a maioria já dá para, pelo menos com a velocidade, dá para brincar. Essa daí, uma velocidade também muito baixa, é igual um light painting, né? É uma. Ficou lá a foto no tripé, botou, sei lá, 2 segundos, 3 segundos, já pega, né, o movimento do carro lá de trás até aqui, faz uma linha. Velocidade baixa, porém nem tão baixa, porque se vocês verem, as nuvens estão super nítidas. Se fosse uma velocidade muito baixa, igual essa daqui, ó, dessas pessoas, né? Onde estão essas pessoas aí, ia ter ficado, as nuvens também não iam estar tão nítidas, porque as nuvens não ficam estáticas, igual nessa aqui também. As nuvens não ficam estáticas, elas estão se movimentando, mas muito mais lentamente do que a água da cachoeira, né? Então, foi uma velocidade lenta em relação à água da cachoeira, mas rápida em relação ao movimento das nuvens. Então, é sempre isso. Qual é o assunto que a gente está fotografando, né? Se for uma Fórmula 1, vai ter, não é qualquer câmera que faz Fórmula 1, é uma câmera específica. Não é qualquer câmera profissional que faz Fórmula 1, né? Vai ser uma câmera específica para velocidade e que tem essa característica, essa especificidade, né, de fotografar com velocidade muito alta. Então, tudo depende do assunto que eu vou fotografar, para eu ver a velocidade que eu vou ter que pôr. Essa daí também a foto ficou bem bonita, né, porque ficou bem nítida a pedra e dá esse aspecto, assim, de névoa, né, parece uma pintura, muitas vezes, a velocidade baixa. Faz porque é uma pintura da luz, né? A luz vai passando como um pincel, né? Ela dá para fazer alguns trabalhos também de linguagem assim com os alunos, sabe? De releitura, de pegar uma fotografia e fazer uma pintura e comparar, às vezes de brincar, fazer uma brincadeira de desafio, isso é pintura ou isso é fotografia? Para eles adivinharem, né? Então dá para fazer umas referências assim e mostrar também imagens para eles. Eu acho que é legal. Essa daí é um movimento das estrelas no céu, né? Do movimento de rotação da Terra. Essa aí foi muito tempo de exposição. Isso daí pode ter sido 1 hora de exposição ou meia hora. Tem fotógrafo. Aí o que que ele teve que fazer aí também? Às vezes ele deixou o diafragma mais fechado, né? Porque poderia até estourar. Essas luzes podiam ficar super brilhantes. 1 hora de exposição. Então tem que fazer o teste, tem que testar para ver, para dar a exposição certinha, não ficar nem estourado e também poderia nem aparecer as luzes, né? Aí ele vai, bom, ele calculou, para ter esse movimento das estrelas, da rotação da Terra, das estrelas daqui até aqui, eu preciso, aí vai para a astronomia mesmo. Ah, eu preciso de 1 hora. Em 1 hora, movimenta esse tanto aqui. Aí ele vai olhar na câmera. Bom, 1 hora nessa luz, que é o fotômetro mede essa luz, aí ele vê. Talvez ele precise fechar o diafragma todo para conseguir pôr uma exposição longa. Porque normalmente, gente, a gente não tem problema, o fotógrafo não tem problema por ter muita luz. O problema do fotógrafo é sempre ter pouca luz, né? Porque ele sempre pode botar uma velocidade bem alta, muito alta. As câmeras não tem problema nenhum em fazer fotografar rápido. Então, você põe a velocidade de 6.000, 8.000, é muito raro ter um problema assim, tem muita luz. Normalmente tem pouca luz e você não tem como abrir mais o diafragma, já abriu no máximo, o ISO já está no máximo, às vezes nem tem como pôr mais, se puser mais pode ficar ruim a imagem, cai a qualidade, estoura, né? Então, assim, gente, vocês não estão me vendo? Agora que eu me dei conta aqui. Estamos te vendo, sim. Ah, vocês me veem?
Eu Te não tô ver e me ver a imagem também. Ah, que bom, porque eu fico gesticulando aqui, explicando, e nem sei se vocês estão me vendo. Eu não estou me vendo. Para mim não aparece. Mas assim, aí, então assim, eu não tenho esse problema de muita luz. Muita luz não tem, é sempre pouca luz, aí eu não tenho como. Já abri o diafragma, já pus o ISO máximo, eu não posso baixar a velocidade, senão vai borrar a imagem, né? Raríssimos os casos que eu tenho problema de muita luz. Quais são eles? Quando eu quero pegar o movimento das coisas. Por exemplo, para fazer esse tipo de foto aqui, é um caso raríssimo. Eu fiz isso uma vez na vida. Eu comprei filtro para escurecer a lente, para deixar entrar menos luz. Chama filtro de densidade neutra. Que você coloca um filtro, ele só vai. Aí você olha lá dentro, fica tudo escuro, você vê pouquinho, assim, fica tudo super, assim, tipo, ele veda a luz muito, então fica bem menos iluminado, bem escuro. E aí você põe isso quando você quer fotografar de dia numa velocidade muito baixa, porque realmente de dia é muito claro, então é difícil ter velocidade baixa. Então, fazer esse tipo de foto do mar com velocidade baixa não é tão fácil, tanto que não é tão comum a gente ver esse tipo de foto, né? Essa daí eu não sei se ele usou um filtro desse. Eu acho que não, porque é escuro, né? O céu à noite é escuro e as estrelas também não brilham tanto assim. Essa daí provavelmente ele usou. Muito difícil uma velocidade tão baixa assim de dia, né? E aí dá esse aspecto de névoa, fica uma coisa meio de sonho, né? Assim, um universo meio fantástico, porque querendo ou não, a gente não vê, né? A gente não vê isso. A gente olhando, não, a gente não tem essa imagem. Isso só a fotografia que pode dar essa imagem pra gente, ou a pintura, né? Aí aqui é porque antigamente, né, gente, não tinha fotômetro, então os fotógrafos, eles não viam nada, porque era filme, né, não era digital, então eles não tinham fotômetro ainda, muito antigamente. E não tinham, então eles tinham que ter uma tabelinha. Ah, velocidade 125, diafragma 4. Abriu um ponto fechou um ponto de diafragma, tem que diminuir um ponto a velocidade, e assim vai. Até hoje isso funciona. Você vai na câmerazinha digital, né? A gente abriu o diafragma em um ponto. A exposição está correta. É essa luz que eu quero. Ah, mas eu quero mais desfoque. Aí eu abro um ponto do diafragma, automaticamente eu já aumento um ponto da velocidade. Porque eles, né, eles são equivalentes e para não mudar a exposição. E aí a sensibilidade, que é o último, né, que é o ISO. Então aí tem revista de fotografia, tudo é o ISO. Sempre, tipo, vai comparar, eles têm muito isso. Ah, vou comparar a Canon 5D com a Nikon não sei qual. E aí eles colocam uma foto da Nikon ISO 800 e da Canon ISO 800 para ver qual que tem mais qualidade, qual que granula mais, qual que, né? Nesse caso não é a comparação de câmeras, é só comparando o ISO, né? Assim, essa daí também, vocês veem que, né, o ISO 1600 estourou muito, ficou super exposta, perdeu detalhe, né? A exposição correta para mim seria a primeira. A partir da segunda já está muito, né? Mesmo que a primeira tenha algumas sombras, mas eu acho mais legal. E aí a questão do ISO granular, isso que eu estava falando para vocês, né? Perde a qualidade. Quanto mais, então, assim, eu quero fotografar, eu não tenho muita luz, eu vou perder qualidade. Pode borrar, porque vai ter que usar uma velocidade muito lenta, pode ficar granulada, porque eu vou ter que usar um ISO alto, né? Aí o ISO de. E aí é isso, é o preço da câmera. Quanto melhor a câmera, mais cara a câmera, maior o ISO dela. Ah, tem câmera super profissional, às vezes eu chego no ISO de 32 mil, 16 mil, e sem, né? Eu uso um ISO de 8 mil sem granular, enquanto que numa câmera semi-profissional, o ISO de 1.600 já granula, já está ruim, o ISO de 800 já está ruim. Então é isso que define, assim, o que vai definir é a câmera mesmo, é o material que foi feito, o programa que é utilizado, né?
Aí também umas comparações, assim, não dá para, não tá tão claro. Mas, assim, vocês veem que a de 1.600 parece que fica mais granulada, né? Aí é essa comparação que eu falei para vocês, né? Eles comparando as câmeras. A 5D Mark II com 6.400, olha só, ela não tem nada de granulação, né? A 5D Mark III também praticamente nada. Agora olha lá a D800, a de baixo. Ela tem um pixel morto, esse ó, o vermelho aqui embaixo, né? Embaixo dela, aqui, ó. Tá tudo pixel morto. Esse vermelho nem existe na foto, é só porque está escuro, falta de informação. E observem que tem um monte de pontinho verde, e vermelho e azul na imagem de baixo, no lado esquerdo dela, tanto pontinho verde, né? Que é também pixel morto. Falta de informação. Não tem informação, fica assim. Então é aí que a gente perde qualidade no ISO. Fotômetro, né, que é o aparelho que mede a intensidade da luz. Aí ele vai me falar, assim, a gente não usa tanto hoje, aparece um símbolozinho desse dentro da câmera. Hoje a gente tem nas câmeras semiprofissionais esse símbolozinho, só que a gente não usa muito. Quer dizer, a gente usa como referência, mas a gente não é escravo dele, né? Porque quando eu comecei a fotografar, eu fotografava com analógico, com filme negativo. Então, assim, eu não tinha como fazer da minha cabeça. A foto ia ficar estourada, ou ia ver lá, porque antigamente, antes do fotômetro, eles tinham uma tabela. Dia nublado, velocidade tal, para ISO tal, para diafragma tal. Dia de sol, né? E aí eles tinham aquela tabelinha de referência lá que eu mostrei aqui, né? De compensação e de. Agora, eu não tinha essa tabelinha, já existia fotômetro, então eu só fotografava com filme olhando o fotômetro. Aí o pauzinho, ou esse pauzinho de baixo, tinha que ficar no meio. Se ele está no +2, ele está me falando que tem muita luz. Aí eu ia lá e aumentava a velocidade, com a velocidade mais rápida. Conforme eu ia aumentando a velocidade, o pauzinho ia vindo para o meio. Se o pauzinho estivesse lá embaixo, o que que eu ia ter que fazer? Vou ter que abrir o diafragma, ou diminuir a velocidade, ou aumentar o ISO, né? Aumentar o ISO não dava porque era filme, então, né, não dava. Então, para eu fotografar, eu tinha que pôr o pauzinho no meio. Eu apontava a câmera, o fotômetro estava dentro da câmera, ele media toda a luz incidente, a luz que entrava na câmera e me dava, ó, a luz aqui é X. Ele dava uma média. Por isso que eu tinha que dar um zoom na cara da pessoa, porque se eu pegasse céu, ele ia me dar a luz do céu. Já viu aquelas fotos que vocês tiram com câmera amadora que a pessoa fica escura e o céu fica, você vê o céu, vê detalhe no céu, vê nuvem e a pessoa fica escura? É porque a câmera está no automático, então ela vai medir a luz do céu, ela vai calcular essa luz e ela vai fechar diafragma, aumentar a velocidade, vai se configurar para toda essa luz que está entrando na câmera. Porque toda câmera tem fotômetro, até o celular tem fotômetro. Ele só não mostra para gente o fotômetro, mas existe algo ali que vai medir a quantidade de luz que está entrando para ele configurar a câmera, né? A velocidade, o diafragma, tudo isso. Porque assim, imagina, eu fotografo aqui, aonde eu estou, com essa luzinha, a foto sai com uma luz, exposição correta, né? Aí eu vou lá fora, amanhã, de dia, fotografo e sai a mesma exposição correta. Nem muito escura, nem muito clara. Isso é porque a câmera, claro, se regulou lá dentro. Todos esses parâmetros a câmera faz automaticamente, qualquer câmera. Senão era impossível fotografar. Então, assim, esse fotômetro hoje a gente não vê, na amadora ele não existe, porque a câmera vai fazer sozinha, ela não vai dar oportunidade para a gente escolher essas regulagens desses três parâmetros, né, diafragma, obturador e ISO. E antigamente, quando era filme, eu obedecia isso à risca, o fotômetro tem que estar no meio. E quando veio o digital, na profissional digital, o fotômetro está ali. Às vezes eu uso ele de referência, mas
Eu uso só para fazer a primeira foto, tipo, eu uso como uma referência, eu não vou sair fotografando do nada. Então, eu olho o fotômetro, regulo, ISO, diafragma, velocidade, para ficar mais ou menos perto do meio. Mas às vezes, estando no -1 já tá bom, no +1 já tá bom. Tiro a foto, aí eu olho a foto. Aí eu vejo, ah, não, eu quero mais clara, eu quero mais escura, aí eu regulo de novo. Mas eu não fico fixa, refém do fotômetro, porque eu tenho a foto, né, pronta para eu escolher como é que eu quero. Então, aí é só um exemplo de como que aparece, gente. A velocidade é esse 1/15, é uma velocidade baixa, igual eu falei para vocês, que aí vai subindo, né? 1/15, depois é 1/30, 1/60. O mínimo câmera na mão para não tremer é 1/60. Então, aí tem uma velocidade baixa. Diafragma f3,5 é um diafragma aberto, ISO 800 e o fotômetro está lá no meio, lá no zero. A câmera está no manual, o balanço de branco está no automático, auto white balance, né? É só para dar um exemplo. Aí o fotômetro, ó, no de baixo ele está indicando muita luz, no do meio ele está indicando correta e no de cima ele está indicando pouca luz, né? Realmente, no de baixo está muito claro, né? Na do meio é que ela está mais correta, a exposição. Então, a fotometria, que é medir a luz, né? Vai relacionar velocidade, abertura do diafragma e ISO, velocidade do obturador, abertura do diafragma, ISO, e o fotômetrozinho lá no meio, mostrando a exposição correta. Aí eu vou voltar aqui, vou interromper o compartilhamento. Deu para entender? Ficou bem claro, sim, ou tem dúvidas? Eu não tenho dúvidas, não. Assim, teoricamente, sim, mas eu não tenho muita experiência com fotografia, né? Se eu tiro do celular, já tive uma câmera boa, hoje estou sem câmera nenhuma, porque a minha estragou e eu quero investir numa melhorzinha um pouquinho. Mas E aí ela, só, sei lá. a câmera era manual, essa boa que você fala? Não, ela não era tão boa, né? Era amadora mesmo, era só digital, a Uhum, câmera da entendi. Kodak, quando Mas não, era. não tinha essas funções manuais, né? Não, eu não me lembro. E eu Uhum. assim, lembrando aqui, eu acho que era tudo automático, porque eu não lembro de regular. Ah, então devia ser automático. Automático, eu acredito que era. E faz um tempinho que a minha estragou e eu descartei. Entendi. Vamos ver se a gente consegue usar aqui, ó, um aplicativozinho. Deixa eu ver se eu acho ele. É porque tem um simulador, sabe? Que ele simula essas coisas aí. Vamos ver se você consegue entrar. Porque ele é legal para fazer esse teste. Mas talvez no seu celular dê para fazer, né, Silvone? Será? É Samsung e eu não achei todas essas funções, não. Você estava falando, eu estava Você foi tentando, às vezes, mexendo? eu fui mexendo, não achei. Mas Hum, como assim? Não sei, talvez por falta de experiência mesmo de estar mexendo. Tem a luz, tem o tempo, a velocidade lá, tem algumas tem? funções, mas Tem o a tempo? luz tem. É Hum, no Samsung, o meu é Samsung. Eu achei velocidade só. hum. Eu acho que eu só achei velocidade, sei lá Mas se você é. viu que é o mais importante, velocidade, é o que mais vai fazer diferença? Pois é, eu achei interessante. Intensidade tem também. Porque na velocidade você consegue pôr uma velocidade bem baixa? Pois é, aí eu não sei mexer muito, sabe? Mas eu acredito que dê para a gente pôr, mas eu não achei algumas coisas. No celular eu não achei, assim, só dei uma olhada superficial, mas não entrei bem nas configurações, essas coisas não. Porque eu estava ouvindo a explicação.
Hum. Mas eu acho que Tenta do celular abrir ele aí é agora. Deixa eu fácil. deixar o meu celular aqui também, porque isso é muito bom para fazer em sala de aula, né? Se a gente É, conseguir o fazer meu tá com o acabando aqui, eu vou celular, dizer. ajuda muito. É, hoje tem praticamente só o celular em sala, né? É. E agora, o que que dá para fazer? Isso aí é certeza, é baixar aplicativo, sabe? Para fazer isso. Então, Aqui mesmo, ó, tem um aplicativo da Canon que chama Simulador de Câmeras Canon. Quer ver? Tentar colocar esse para celular, né? Qual que é o seu celular? o meu é Samsung. Ele já está meio ultrapassado um pouco, é um Samsung A30. Será que você tem possibilidade de baixar o aplicativo Pro Câmera nele? Porque esse aplicativo ele simula no celular. Como que é o nome de novo? Pro Câmera, Pro Câmera. Vê se você achou. Eu só achei algumas aqui, mas não Achou consegui esse localizar. aplicativo ou não? Não consegui. Eu vi um aqui, mas é pelo Mercado Livre, então como? Não, é para baixar. Será que esse aí? Pelo. Não acho, deixa eu ver aqui no outro. É no Play Store para ver. Porque aí dá para fazer várias coisas e assim, mas a principal delas é a velocidade. Dá para brincar muito com essa coisa de light painting, muito, é muito legal e assim, os alunos conseguem entender, sabe? Toda a lógica, né, da fotografia. É HD, tem um monte de opção aqui. De aplicativo, Pro Câmera? É, programa HD, não sei quantas, é um cor-de-rosa. Tem um azulzinho, Pro Editon. Pro Editor? Não, não sei. São dois. Vou testar um aqui. É, tem o Câmera Mais, que também é legal, que eu até quero mostrar aqui para você. Ele dá para fazer no celular, no computador, mas aí não é para fotografar, é só para aprender, só para brincar. E tem o tal Eu do acho, Filmic Pro também. eu acho que esse que eu optei aqui é meio pesado. Meu celular não quis. Entendi. Agora o outro, vou ver nesse outro. Aí eu teria que limpar espaço. O outro Sim, é pago. tenta depois, então. Vou tentar depois. Ele agora vai ficar selecionado aqui. Aí o meu espaço está pouco. Deve ser um programinha pesado e meu celular está bem Sim, cheio. mas vale a pena colocar nele aí, porque aí ele vai ter essas funções e aí também pode até para os alunos que têm celular, se alguém conseguir baixar, porque aí dá para, né? Às vezes, quando você fotografa com eles, eles fotografam com a câmera deles. Oi? Quando você faz trabalho com eles em sala, eles fotografam com o celular deles? Deles ou o meu? Uhum. É, Porque eu quando também. Às vezes eu uso o eu meu, às vezes assim, eu uso o meu para quem não tem, e tem uns que têm e uso deles, né? isso. E aí é bom, porque aí dá para eles baixarem também, às vezes, porque aí
vai testando no próprio celular, né? Porque eles podem fazer experimento em casa também. O meu, a Maria Clara teve aqui esse fim de semana e ela baixou muito joguinho no meu celular. Ela Uhum, guarda o dela e fica com o meu. Então tem uns 15 joguinhos dela aqui. Aí eu uhum, acredito que dê para baixar, porque a memória dele é muito grande. uhum, Só porque tem muito joguinho, ela põe muitos. E eu, essa semana, foi muito corrido. sei. Final de ano, né? Aí não tem tempo para nem respirar. Sim, é muito corrido fim de ano, né? É, Eu tava querendo era abrir aqui o Câmera Mais, só que ele não tá abrindo, porque ele é um aplicativo que pode usar no celular, mas ele também funciona na internet, assim, você abre no Google, né, no Safari mesmo, só para fazer o teste, né? Só que ele não tá abrindo aqui, não tá funcionando aqui no Safari. Normalmente ele funciona. meu celular tá acabando a bateria, o som ligado e eu conversando aqui. Ó, vamos ver se agora vai abrir, porque aí eu compartilho a tela. Aí também você pode abrir aí. Deixa eu achar aqui. Vamos tentar um outro aqui. Câmera sim. Deixa eu ver se ele vai aqui. Web app. Não é isso não. Aqui, ó. é, eu vou passar esse link aqui no bate-papo, que ele também é interessante para aprender essas configurações. Educators, tem a parte que é para educadores, que é para. Esse é bem legal, quer ver? Eu vou até te mandar nessa página aqui. Manda aí o link. Vai aí, agora como que é? Só aí. Ó, vou só compartilhar a tela para você ver. Aqui é esse site. Câmera sim. E aí tem aqui essa parte que é Educators, que é para educadores. Aí, ó, Bring Photography to Life in Your Classroom. Aí aqui, ó, tem várias formas de explicar isso que eu estou explicando através dele, porque você vai simular uma cena, entendeu? Que você vai fotografar. Aí tá vendo aqui embaixo que tem o diafragma, o ISO, a velocidade, o obturador. Aí você vai mexer nessas funções todas aqui junto com os alunos e aí faz a foto. E aí dá para ver essas diferenças todas de do que acontece. Aí tem vários tipos de imagem diferentes. Aí tem que fazer a conta, criar a conta aqui, ó, no Singin, e aí cria. Aí tem um pago e tem um gratuito, né? Tem a parte que é gratuita, assim, é interessante para. Deixa eu interromper, compartilhar. É interessante esse recurso. Eu vou pôr aqui no bate-papo para você copiar. Então tá, põe aí. Mas chama câmera sim. Ó, escreve câmerasim.com. Deixa eu copiar aqui. Você acha que você consegue fazer uma foto numa velocidade mais baixa para fazer o teste? Porque você falou que a sua deu para alterar isso de velocidade, você conseguiu. Tô vendo aqui no meu também, no meu é mais difícil. Mas você conseguiu achar isso? No meu, ele tem o diafragma, sabe? E tem a velocidade, mas essa velocidade aqui.
Engraçado. No meu, ele tem o diafragma, ele tem a exposição, se eu quiser mais escuro ou mais claro, mas ele não tem o mais importante, que é a velocidade. Tinha saído aqui da câmera, demorei para achar você de novo. Hum. Você consegue fazer uma fotografia de velocidade baixa aí? Tem bateria, a ver se ele consegue abrir. Ver se eu consigo aqui. Que aí você faz o teste para me mostrar. Agora eu não sei onde que eu tinha visto. Será que eu vi mesmo? Hum. Que eu Na olhei minha rápido. não tem. No meu eu tenho a exposição, eu tenho o diafragma, mas eu não tenho velocidade. E cada celular vai ser de um jeito. Não, eu acho que Não achou? não. Eu ia passar esse exercício agora. Mas daí, tenta depois fazer uma foto de exposição lenta e uma de exposição rápida. Quer dizer, a de lenta vai ficar borrado, a de rápida vai congelar o movimento. Então, uma foto de movimento congelado e uma foto de movimento borrado, que você pega no ar. Eu acho que eu já me perdi aqui. Não Só que achou mais. Hã? Não achou mais. Eu achei uns númerozinhos aqui. Para mim era velocidade, mas parece que não é. Como que é o número? Qual que é? Tinha 200 e poucos, 60 e poucos. Deixa eu ver Eu se acho que é velocidade, 200, velocidade. Porque diafragma é de 2,5 até 22, mais ou menos. Então, isso mas está não. mais para velocidade. ISO, pode ser ISO também. ISO 400, ISO 800. Não, mas era aí, ó. Só que eu não encontro. Aí agora ele mudou o número, mas eu não sei onde que eu tô fuçando que ele muda o número. Aí agora tá Eu tinha que 140. ver a tela, né? Se estivesse no presencial, eu conseguia mexer aí também, te ajudar. Aí agora tá 70 e poucos, mas eu não sei se é a velocidade. Ah, agora parece que eu vi. Não, não, é H não sei o quê. Não, então não é velocidade. HDR. Que é Ah, esse? isso aí tem a ver com exposição, quantidade de luz, o HDR. Então é essa. Porque dependendo do jeito que eu estava mexendo, aumentava até 200 tanto. Aí para mim era velocidade, igual você falou. Uhum. Aí, então não é a velocidade. Não, Então é essa aí que eu tinha visto, porque aí a posição que eu fazia diminuía e aumentava. Aí eu pensei, então é a velocidade, não é a intensidade. Então não é. acho que não. Aí eu acho que Não. você vai ter que baixar o aplicativo. Eu Mas estava tem esse aplicativo e tem outros aplicativos gratuitos que dá para usar. Vale a pena, porque aí dá eu vou para tentar brincar, esse. fazer várias coisas. Eu vou tentar esse para mim ver. Uhum, sim. Vamos ver se agora ele já vai. Tem dúvida, Nilcibone, disso? Ou qualquer conteúdo aí que passou das outras aulas? Não, na prática, a hora que eu ia tirar as fotos, às vezes eu encontrava dificuldade, igual eu falei para Tipo você. com o quê? Tipo assim, a luz, a hora que foi aquela hora da luz dura, luz, né? Aí eu fiquei assim em dúvida, mas
não é dúvida teórica, é dúvida, tipo assim, a hora que eu vou fotografar, é experiência, eu acho, né? A É, experiência de, de tirar essas fotos, porque como eu parei de tirar fotos nas câmeras, só celular, a gente tira uma selfie, tira uma foto, e não preocupa muito com essa questão. é a Mas questão de assim, treinar o olhar, né? uhum, é aquilo que você disse, é o olhar, a prática, né? E eu, assim, para mim, a experiência do curso valeu por conta, porque eu gosto de trabalhar esse tema com os alunos. E muitos conteúdos teóricos, às vezes o aluno não trabalha, mas eu também não tinha, às vezes, né? Igual a luz, eu trabalhava sempre luz com eles, mas só que mais amplo. Então, o ano que vem já estou pensando na sequência didática, assim, já bem mais, além da história, ver um pouco da luz, né? Sim. Tirar a foto com um olhar diferente, porque a gente tira selfie, eu trabalhei selfie com eles, trabalhei outros recursos, mas não assim a fotografia observando a luz, né? A luz é tão importante, né, na fotografia, a luz é tudo. É, E é muito e a gente às importante. vezes não observa. Você Não, faz, assim, observa quando está claro demais ou quando está escuro demais. Eu só olho uhum, isso. sim. Porque tiver escuro demais, a gente põe, né, dá o jeito. Aí quando tá escuro também, mas assim, aquele negócio de focar e tal. É, a questão da direção da luz é importante, do tipo da luz, né? Igual, olha aí você agora, tá? Tem uma luz que tá vindo de cima, que tá Uhum. fazendo sombra do seu óculos no seu rosto. Se fosse para te fotografar, era melhor mudar essa luz, porque senão seu rosto ia É, ficar manchado. e fica eu tirar, às vezes, alguns assim, com óculos assim na posição, ver direitinho, dá reflexo mesmo. Vê, e assim, eu fui fotografar lá com as crianças essa semana, aí eles, tipo assim, uma criança subiu na árvore e tava um dia de sol, e assim, aí tinha muita folha, e aí o rosto dela ficava todo assim, folha aqui, então ele ficava todo manchado, porque tava uma luz muito dura, um solzão forte. Então dava muito contraste e tudo manchado. E era um retrato, eu queria fotografar ela. E a gente ainda ia fazer, ainda vai fazer cianotipia. Então aquilo vai virar preto e branco e depois ainda vai virar azul e branco, ou seja, não vai perder definição. Se tiver no colorido, eu ainda vejo a parte da sombra um pouco, não fica tão contrastado. Agora essa eu falei, não, seu rosto vai ficar todo manchado com essa luz de. E eles não veem, né? Eles não veem, porque Uhum. eles, não sei, vê a árvore, vê a pessoa, mas não vê mesmo o detalhe. E aí é muito, a luz é um detalhe muito importante. Aqui em mim agora, essa luz, você acha que tá boa para fotografar? Acho que tá. Tá, né? Porque assim, Dá meu para rosto perceber. dá para ver o detalhe todinho. Aham. Tem Dá um para ver. contra-luz forte, né? Mas não compromete. Mas Se não for. compromete. Tem um fundo brilhante, mas dá para ver ainda meu rosto, os detalhes, né? Só tem, ó, estourou um pouquinho aqui, igual Uhum. estourou lá no quadro, mas só isso, ó. Agora, se eu É. fizer assim, aí já vai. Aí, ó, o fotômetro atuando aqui, tá vendo na câmera? A câmera do Uhum. computador, ela tem fotômetro, ó. Se eu chegar perto, meu rosto fica mais claro, porque ele está ocupando maior parte, tá vendo? Sim. Quanto mais eu tampo a luz branca da parede, mais ele vai ler, nossa, tem pouca luz, então deixa eu abrir diafragma aqui, deixa eu aumentar o ISO aqui. Ó, se eu tiro a mão, ele já leu a luz da parede e já, você viu que eu fiquei mais escura? Quando eu coloco a mão, eu fico mais clara porque ele abriu o diafragma. Ó. Tirei a luz, ele fecha o diafragma. Porque tem mais luz entrando da parede. A parede está mais clara do que eu. Então, quanto mais parede tem, ó, quanto mais parede tem, mais ele, tá vendo? Ó, quando eu vou, quanto mais para pequeno eu fico, mais ele vai lendo a parede e vai fechando o diafragma, tá vendo? Ó? Foi o que aconteceu comigo hoje, porque eu estou no mesmo lugar das outras aulas, no espaço, só que eu fiquei na lateral da esquerda, da direita, e no outro dia eu estava na esquerda.
Aí hoje eu É, fiquei no outro lado, aí a luz ficou diferente daqueles outros dias. fica. Aí eu fui chegando correndo rápido e nem organizei, não deu tempo. Mas esse que eu tô falando é a fotometria, que é assim, ele medindo a luz, ó. Ó, agora eu já fiquei bem mais. Ele vai mudando, tá vendo? Ele vai fechando, abrindo. Ó, eu vou mudando, ele vai tentando recalcular a luz, É tá vendo? verdade. E é bem automático, é rapidão. É, ó, se eu apagar a luz aqui. Não, mas aí foi apaguei demais. Ele não tem nem condição aqui. E você ficou câmera escura. É, mas ó, vai chegando perto, vai mudando, né? O Enfim, é alcance. interessante a gente saber para entender tudo que está acontecendo automaticamente, porque senão a câmera vai fazendo tudo pela gente e a gente não controla nada. Se a gente entende a lógica, a gente consegue burlar um pouco, expor, É, né, parar no lugar certo, usar a luz do ambiente certa, dá para fazer um pouco mais de coisa, né? Ganhar um pouquinho mais de liberdade. Mas eu acho que esses programas também vale muito a pena baixar vou... para poder brincar mais. E eu acho que com os alunos é muito interessante isso, porque eles entendem a lógica, fazer aquele light painting com eles, para eles entenderem o que que é mesmo, né, a escrita da luz, o que que é fotografia, eu acho que é bem divertido assim o light painting. Neucibone, a gente ainda ficou com aquela aula, né? Teve uma aula que foi o dia do jogo, que não teve, e tem a aula que eu dei, mas que não foi gravada, né? Mas enfim, essa daí passou. Você assistiu, tá tudo certo. Eu vou mandar o slide lá no Moodle dela. E essa, Isso. e essa outra eu vou gravar e vou colocar lá também no canal do YouTube, que é onde o pessoal tá vendo, tá Aquela da podendo aula participar. passada foi a. Da aula passada é o vídeo que nós assistimos ontem. Eu Qual? assisti ontem. Qual Da vídeo? moça do Brinco Da de moça do Pérola. brinco de pérola, né? É, eu ia falar, eu posso falar um pouco dele na próxima aula. Você assistiu? Bom, né? Assisti, só que eu não consegui, né? Ele numa boa resolução de jeito nenhum. Ah, não, Não aí é ruim, achei a no imagem é YouTube, linda. eu não achei no YouTube, eu não achei na Netflix, eu Entendi. achei no Google ainda legendado. Ah, Mas deu para não, ver. mas Deu para no, ver e deu para no... ler, mas eu estava muito cansada, mas Ah, eu não, vou mas é sempre ver. bom ver ele na imagem boa, porque é linda a imagem, né? Aí é Mas eu bom não ver. consegui. Eu É, procurei na net, falava lá que tinha na Netflix, eu não encontrei, eu procurei até é porque ontem. sai, às vezes tem e depois sai, e fica um tempo só. Aí fica lá no registro de que tava, mas vai olhar, não tem mais. Aí eu não consegui, eu consegui no Google, aí eu consegui entrando e fui, consegui um link, consegui entrar pelo Facebook e eu Entendi. assisti. Ah, não, é Mas a pena. Eu tenho o DVD dele, mas hoje não usa mais DVD, né? Nas escolas. não usa nada de DVD nem É nada. triste, né? Porque a gente não tem mais como ter filme. Antes a gente podia comprar o filme pronto, né? É. Agora tá E difícil. aí perde um pouco, né, qualidade. Mas deu para Perde um ver, eu pouco. gostei. Perde Eu muito. já tinha começado, lembra um dia que a gente conversou, você falou, assiste o filme. Eu Uhum. tinha começado a assistir ele, só que assim, eu só olhei no YouTube e aí eu tinha achado. Só que quando eu fui assistir depois, era uma professora que estava dando aula, e era uma aula online e uma live, aí ela põe durante a aula dela esse filme, e aí eu achei que era e não era, né? Um Entendi. filme de resolução boa. Aí eu nem assisti com ela. Eu fui fuçando até que eu achei. Assisti Entendi. ele todo. Eu gostei demais, achei legal demais. É boa a Depois eu vou história. procurar com mais tempo, às vezes eu acho outro dublado. É. Agora imagina você ver no cinema. Tanto que ia ser bom. Nossa, deve ser lindo. Ele é bonito. Porque é bonito, o Assim, filme bem feito. É outra coisa, né? De ver desse jeito, assim, tá ruim isso, né? Porque era para facilitar nosso acesso à tecnologia e está dificultando o acesso. Porque antigamente a gente ia no locador e alugava o DVD, e agora não é sempre, né?
Não, nem Tá, os notebooks da gente não tem ledora mais. pois é. Mas É. enfim, eu vou colocar então agora o resto lá dos vídeos, mas eu vou falando para vocês lá pelo grupo. E as chamadas, eu vou mandar as listas também, porque a da aula passada acho que você não assinou, a dessa também eu não mandei, né? Mas Da aula passada eu eu vou acho que eu mandar para assinei, você. da aula passada a gente não teve. Na outra eu acho que eu assinei atrasado. Você Assim, você assinou? mandou depois para mim, eu acho. Eu vou conferir, eu te mando no Verdade. privado e aí eu Isso. vou mandando também lá Aí a pro. semana que vem a gente ainda tem. Aí ou eu na semana que vem não teria, porque aquela oficialmente terminaria hoje. Seria a sexta aula. Só que hoje está sendo a quinta, porque no dia do jogo não teve. Isso. Aí, ou eu poderia fazer a aula ao vivo na semana que vem, ou gravar para vocês. Aí eu tô vendo aqui o que, que é melhor. Ou eu mando gravado, porque o pessoal lá pediu gravada, né? Falaram, pode mandar Foi. gravada. Aí tem gente que tem dificuldade nesse horário. Aí ou eu gravo, ou eu faço. Aí Isso aí vai eu mandando no aviso grupo lá no lá. grupo. Hum? Eu aviso Meio lá uma no grupo. gripe. E É, aí, vai então tá avisando e bom. a gente. Isso, a gente vai falando por lá. E qualquer dúvida também vai pondo lá. E eu vou pôr Ok, todos os slides lá no Moodle. Já salvo eles, porque depois esse Moodle vai sair do ar. E não vai ok. ficar eternamente, porque tem outros cursos, né? Então, aí, para não ficar Uhum. pesado, tem que sair. Então, tudo que eu puser lá já baixa, já salva. Mas aí, qualquer coisa também, você tem meu WhatsApp. Pode ir tirando dúvidas, pedindo material, tá Ok. bom? A gente vai se falando então. Tá bom. Obrigada, então, pela presença Obrigada eu. e boa sorte aí nas aulas de fotografia. A gente se fala Obrigada. se tem a semana que vem ou é gravada, tá bom? Ok, então tá bom. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.